Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje a devocional se encontra no livro de João, o capítulo 16 e o versículo 20, que diz assim: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém? Aqui está falando que da crucificação de Jesus, ele já estava alertando os seus discípulos que eles iriam se entristecer, eles iriam sofrer, mas aquele sofrimento iria ser passageiro, né? Iria durar 3 dias, foi quando Jesus foi crucificado na sexta-feira e ressuscitou ao terceiro dia. Então eles iriam ficar tristes porque o Mestre estaria sendo crucificado, estaria sofrendo ali naquela cruz, uma morte de cruz. Mesmo Jesus avisando, sempre alertando a eles do que ia acontecer, foi muito difícil quando aconteceu, né? Eles ainda não acreditavam que iria acontecer aquilo, mas era necessário, era preciso que Jesus sofresse naquela cruz para hoje nós termos esse direito de termos a vida eterna com Ele, né? Ele se sacrificou por amor a mim e a você, por amor a todos aqueles, os discípulos dele, e por amor a nós, a toda a humanidade. Então era preciso ele passar por todo esse processo de sofrimento para nos trazer a salvação. E fala que depois a tristeza dele iria se converter em alegria, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele saiu do túmulo, né? Do túmulo, quando foram até o túmulo ver, o túmulo estava vazio, Jesus não estava mais lá. Então, depois ele apareceu para todos os seus discípulos, né? E os abençoou e os instruiu a levar a palavra do Evangelho, a palavra da cruz, a palavra da salvação para toda a humanidade. E todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Todos que creem em Jesus, todos que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, não perecerão, terão a vida eterna. A gente vai passar por sofrimentos aqui na terra, a gente vai passar por tristezas, por desilusões, por sofrimentos, por dores, mas a nossa esperança está sempre no Senhor, a nossa esperança está na certeza de que vamos um dia encontrar o nosso Mestre, encontrar aquele que deu a vida por nós, para um dia a gente ter esse acesso ao céu, porque nós só temos acesso ao céu, nós só temos acesso a Deus através de Jesus. Jesus é a ponte que nos liga a Deus, é a ponte que nos leva até Deus. Como ele fala, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a porta que nos leva até Deus. Ele é o caminho que nos leva até Deus. Não tem outro caminho que possa nos levar até Deus a não ser Jesus. Não adianta de nada a gente dizer eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, mas dispensa Jesus, coloca Jesus de lado, coloca a palavra de Deus de lado. Você fazendo isso, você está negando a Deus. Que Jesus fala, quem nega o Filho nega a Deus, pois Jesus é o próprio Deus, ele também é Deus. Deus deu para ele todo o poder no céu e na terra. Ele tem autoridade para tudo, para salvar, para batizar, para curar e para levar para o céu. É Ele que tem esse poder. Então não adianta negar Jesus. Quem nega Jesus está negando a Deus, está negando a salvação, está negando a vida eterna, está negando viver eternamente no céu com Ele, viver no paraíso. Então, não adianta dizer que tem fé em Deus e não acreditar na palavra. Eu vejo muitas pessoas que dizem, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, mas negam a palavra, não aceitam o que está escrito na palavra, pois a palavra é a verdade. A palavra é a bússola que nos conduz até o céu, pois é o próprio Jesus aqui. Quando nós abrimos a palavra de Deus, é Ele falando conosco, é o próprio Deus falando. Então nós devemos colocar a Bíblia como nosso manual, como a nossa bússola, como o nosso livro principal. O livro principal da nossa vida tem que ser a palavra de Deus. E ela tem que ser o nosso alimento. Nós devemos nos alimentar dela todos os dias. A palavra de Deus diz que chegará um dia que muitos vão ter fome
e sede da palavra de Deus. Hoje nós temos a liberdade de ter a palavra de Deus conosco todos os dias, todas as horas. A gente pode ler a hora que quiser, o momento em que quiser. A palavra está sempre conosco, mas chegará um tempo que será proibido. Vão tirar a Bíblia de todos os lugares, pois não querem a verdade. Não querem que as pessoas descubram a verdade. Em muitos países já está assim. Já está dessa forma, já estão proíbem a palavra de Deus. Ninguém pode ler a palavra de Deus porque o inimigo tá trabalhando para as pessoas não conhecer a verdade. E a palavra de Deus diz, em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que a gente conhece essa verdade, a gente se liberta. Se liberta de quê? A gente se liberta das trevas, se liberta do mundo, se liberta do mundanismo dentro de nós. E a gente passa a querer viver para Deus, querer agradar a Ele, querer viver somente para Ele. Nossos olhos são abertos através do conhecimento da verdade. E a própria palavra diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos, até cristãos, não querem ler a Bíblia, só leem a Bíblia nos domingos, nos cultos, quando vão para a igreja, não pega e tira um tempo do seu dia a dia para ler, para se dedicar à palavra de Deus. Eu já fui dessas. Quando eu me converti, eu não fazia muita questão de ler a Bíblia. Eu tentava várias vezes, começava, eu sempre queria ler do começo ao fim, mas eu não conseguia. Mas quando eu coloquei um propósito mesmo de querer ler a Bíblia, de que realmente querer ler a Bíblia do começo ao fim, eu consegui. E eu consegui ler ela todinha. E depois que eu comecei, eu não quis parar mais, porque quanto mais a gente lê, mais a gente conhece, mais a gente quer aprender de Deus. E a palavra de Deus se renova a cada manhã. A gente vai descobrindo coisas novas todos os dias. A palavra de Deus vai sendo revelada para nós. Então a importância da gente conhecer a palavra é imensa mesmo. Muitas vezes as pessoas que são do mundo, às vezes pega, lê um versículo da Bíblia e aquela palavra entra profundo no coração dela. É Deus libertando as pessoas através de um folhetinho que a gente entrega na rua, evangelizando as pessoas. As pessoas lêem aquela palavra e se libertam. Tem vários testemunhos de pessoas que se converteram através de um folhetinho do evangelismo dessa forma. E aqui o que eu faço também é um evangelismo, é levar a palavra de Deus para as pessoas. Como assim já pregaram para mim no passado, que eu me converti através da pregação de uma amiga e irmã minha. Ela pregava para mim sempre falava do evangelho. Teve uma hora que eu não suportei e entreguei a minha vida a Jesus. A graça de Deus me alcançou, Ele teve misericórdia de mim, me perdoou e me aceitou na vida dele, né? A gente tem que dizer que a gente que aceita Cristo, mas não é Ele que nos aceita, é Ele que tem misericórdia da gente e nos perdoa os nossos pecados para poder levar para o céu. Então, essa é a palavra de Deus de hoje. Que o Espírito Santo do Senhor entre no seu coração, entre a sua vida, que Ele possa fazer morada eterna no seu coração, pois quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Não sou eu, não é pastor, não é pregador, não é ninguém. A gente só tem a missão de levar a palavra de Deus para as pessoas. Nós somos ministras da palavra de Deus. Nós só temos esse dever de levar a mensagem, mas quem faz a obra no coração é o Espírito Santo. E Ele faz a obra no coração daquelas pessoas que estão dispostas a querer conhecer a Deus. Aquelas pessoas que realmente querem se entregar a Deus, que têm desejo, que têm sede, que têm vontade de entregar a vida ao Senhor. Então, que essa palavra possa ter alcançado a sua vida, alcançado o seu coração, que você seja abençoado, que você venha ter desejo, se você não lê a palavra de Deus, que você venha ter desejo de querer conhecer mais a Deus, de querer conhecer a palavra. Porque quando lemos a palavra, quanto mais lemos, nós conhecemos mais de Deus, mais da vontade dele para a nossa vida e conhecemos o nosso passado e o nosso futuro. Aqui nós conhecemos qual vai ser o nosso destino, se um dia morar com ele eternamente ou se um dia viver separado dele eternamente, que é viver a morte eterna. A morte eterna é viver separado de Deus para sempre. E essa morte é num lago de fogo. Não é morte de você morrer, acabou e pronto. Você não vai ver, você não vai sentir, você não vai mais nada. Não. A morte eterna é no lago de fogo, com o diabo e seus demônios.
Todos aqueles que rejeitaram a Cristo aqui na terra, infelizmente irão para lá, pois não quiseram saber da vida, não quiseram saber da graça de Deus para as suas vidas. Negaram a Cristo pelos seus próprios prazeres, pela sua própria vida. Então, infelizmente, o destino para essas pessoas será a separação total de Deus, pois Ele é a vida. E aquelas pessoas que conheceram Ele como Salvador viverão com Ele eternamente no céu, pois Ele é a vida. Quando escolhemos viver com Ele, escolhemos a vida eterna. Então, que você ainda não conheceu a Cristo, não teve um encontro real com Ele, que você pense bem na sua vida, pense no seu futuro, que é a eternidade, pois a eternidade não tem fim. As coisas aqui da terra é passageira, os prazeres aqui do mundo é passageiro, tudo vai acabar, tudo vai se findar, mas a nossa vida eterna não. A gente tem que pensar muito mais no céu do que nas coisas aqui da terra. A gente tem que buscar mais as coisas do céu do que as coisas aqui da terra, pois aqui tudo um dia vai passar, tudo se acabará, mas a eternidade não. Ela é para sempre. Então que você possa escolher o melhor caminho, que é o caminho da eternidade, o caminho da porta estreita, que é Jesus, não o caminho largo, que é o caminho da perdição. O caminho largo oferece tudo para você, oferece uma vida regalada, oferece os melhores prazeres da terra, mas ela conduz à perdição e à morte eterna. E a porta estreita, que é a porta de Jesus, ela conduz à salvação eterna e conduz ao caminho da felicidade, da alegria, da paz, do gozo, do amor, enfim, de tudo que for maravilhoso, pois Jesus é tudo isso. Então, que você seja abençoado, que Jesus, o Espírito Santo, possa tocar o seu coração e que a nossa tristeza é passageira, pois a alegria da eternidade vai ser maravilhoso. Então, seja abençoado, alcançado por essa palavra, no nome precioso do Senhor Jesus. E se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha, que você será muito, muito abençoado. Amém?